Oi, turma! Na aula de matemática de hoje, vocês farão as atividades 22, 23 e 24, lá do nosso caderno base volume 2, que estão nas páginas 24 e 25. Existem várias formas de representar quantidades, organizar as informações e fazer comparações, como, por exemplo, utilizando gráficos e tabelas. Então, tanto o gráfico quanto a tabela são estruturas que nós utilizamos para organizar dados, que são informações sobre determinado assunto. Então, pode ser organizado ali em linhas, em colunas, em diversos formatos, sem uma determinada quantidade e tamanho, porque tudo depende dos dados que você quer organizar, né? Então, de forma resumida, tanto o gráfico pode vir a se tornar uma tabela, quanto uma tabela pode vir a se tornar um gráfico também, pois a base é a mesma, né, que é a organização dos dados. Lembrando também que gráficos e tabelas podem ser utilizados em qualquer área do conhecimento, tá? Não se restringe aqui somente à matemática, tá bom? Então, vamos começar vendo alguns exemplos de gráficos. Então, vamos lá. Gráfico de colunas. Já vou falar aqui para vocês, nesse primeiro exemplo, que todos os gráficos possuem um título que nos informa sobre todas as informações desse gráfico. Os gráficos também podem apresentar uma fonte, né, se tiverem sido retirados de algum outro lugar, ou não, se for ali um gráfico que você criou ali para um fim específico, que não vai ser publicado em nenhum outro lugar, né, enfim. No caso aqui, eu fiz esse gráfico para mostrar para vocês como exemplo, então, por isso que não tem fonte, tá? Outra coisa em comum em todos os gráficos são os números para indicar a quantidade de dados informados. Como aqui, por exemplo, os números estão organizados de 2 em 2, mas eles também podem estar organizados de 1 em 1, né, conforme for melhor para a sua organização. E também pode conter aqui a legenda, né, que nos dá mais informações sobre esse gráfico. No caso aqui, nós temos dizendo que as duas colunas são para alunos, porém as cores classificam meninos azul e meninas laranja, tá? Então, o gráfico de colunas, o gráfico de barras, o gráfico de setores e o gráfico de segmentos são os gráficos que nós mais utilizamos e são os exemplos que nós vamos ver aqui também, tá? Então, aqui já começamos pelo gráfico de colunas, que, como já falei para vocês, tem aqui a organização dos números, né? Que vai representar a quantidade. Aqui eu tenho sempre que identificar os meus dados, então o que significa essas barras, né? São os alunos, no caso aqui são os alunos. E as cores eu estou definindo para poder diferenciar e identificar aqui nesse gráfico da melhor forma, né? Para ficar mais compreensível para quem está analisando quem são os meninos e quem são as meninas, tá? Então, basicamente, um gráfico é isso. Ele resume aqui as informações, os dados, né? O quantitativo de dados que você vai fazer uma análise. Então, o gráfico de barras, lá no gráfico de colunas, né? Tinha colunas, agora aqui no gráfico de barras eu tenho barras, né? Mas, as informações são as mesmas, tem o mesmo título aqui. A minha categoria, né, que aqui são os alunos. Tenho aqui a quantidade também para representar esses alunos e tenho a legenda para identificar as cores das minhas barras. Tenho também outro exemplo, gráfico de segmentos, ou também considerado como gráfico de linhas. Coloquei aqui as mesmas informações, então aqui também tem o quantitativo organizado de 2 em 2. Aqui eu separei por meses do ano, então eu organizo o meu gráfico da forma que for melhor, da forma que eu achar melhor e de acordo com as informações que eu quero organizar. Então, por exemplo, vamos supor, lá em fevereiro tinha uma quantidade X lá de meninos e de meninas. Depois, em maio, essa quantidade teve uma queda, então provavelmente alguns alunos foram transferidos. Depois, em agosto,
teve um aumento aqui de meninos e uma outra queda de meninas. Em novembro, teve uma queda de meninos e meninas se estabilizou, ou seja, ficou a mesma quantia, tá? Então, eu consigo organizar o meu gráfico da forma que eu achar melhor. O gráfico, ele serve para resumir ali as informações, então para ficar mais fácil de analisar as informações e de compreender o cenário, né, de alguns fatos, certo? Aqui também temos o gráfico de setores, ou considerado também como gráfico de pizza por conta do seu formato. Então aqui vamos supor, né? Fiz um gráfico lá, preferência de conteúdo. Vamos supor que eu tenha consultado ali 100 alunos e esses alunos me falaram ali a preferência de conteúdo. Então eu separei por cores, ó. Português, matemática, história e geografia. Então, cada uma das cores representa ali a preferência que cada aluno tem em relação aos conteúdos. Então, esses gráficos são mais utilizados aqui para representar porcentagens. Então, aqui é só um exemplo, tá? E também é só para vocês conhecerem, não significa que vamos utilizar agora, ok? Tabelas. Então, como eu falei para vocês, da mesma forma que o gráfico ele pode se tornar uma tabela, a tabela pode se tornar um gráfico. A base do gráfico e da tabela é a mesma, porque o objetivo de ambos é organizar os dados e organizar as informações sobre determinado assunto, certo? Então, as mesmas informações que eu analisei lá, que eu coloquei em alguns dos gráficos, também coloquei aqui na tabela, para vocês verem que dá para se transformar numa tabela, né? Então, por exemplo, quantidade de alunos do quarto ano B. Tenho aqui a classificação, meninos, meninas e total. E tem a quantidade. Então, quantidade de meninos, quantidade de meninas e total de alunos. Então, aqui é só um exemplo para vocês perceberem como que podemos organizar uma tabela. Então, vamos para as questões. Observe o quadro abaixo e responda a questão 22. A professora Sônia realizou uma pesquisa sobre preferência de comidas com seus alunos do quarto B. Ela montou uma tabela de informações de acordo com os números de votos dos meninos e meninas. Então, vamos analisar essa tabela. Então, aqui nós temos, tipos de comida, macarronada, lasanha, panqueca, frango assado e carne assada. Temos número de votos de meninos e número de votos de meninas, tá? Então, para cada tipo de comida, eu tenho ali uma quantia de votos de meninos e uma quantia de votos de meninas, tá? Questão 22. Responda as questões de acordo com a tabela apresentada. Letra A. Quantos tipos de comida foram pesquisadas? Então, volta lá na tabela. Analisa aqui, quantos tipos de comidas tem aqui? E responde na letra A. B. Qual foi o tipo de comida que teve a mesma quantidade de votos entre os meninos e as meninas? Então, eu volto lá, vou analisar a quantidade de votos e ver qual tem a mesma quantidade de votos, em qual tipo de comida. Letra C. Quantos meninos e meninas existem na turma da professora Sônia? Então, vocês vão lá contar, através dos votos, quantos meninos tem na turma da professora Sônia e quantas meninas tem na turma da professora Sônia. Letra D. Qual é o total de alunos do quarto ano B? Então, vocês terão que somar a quantidade de votos de meninos e de meninas para saber o total de alunos do quarto ano B, porque cada voto corresponde a um menino e a uma menina, certo? Letra E. Qual foi a comida mais votada pelos meninos? Então, lá na tabela, vocês vão analisar especificamente a parte dos meninos e do tipo de comida, para poder responder qual foi a comida mais votada pelos meninos e depois pelas meninas. Próxima questão. Observe o quadro. Um grupo de amigos realizou uma gincana de boliche e, para organizar as pontuações de cada um, construíram uma tabela de pontuações como mostra a seguir. Então, aqui nós temos uma tabela com os nomes, dos amigos. Então, tiveram 2 partidas, cada partida teve ali a sua pontuação específica,
de acordo com cada amigo. E aqui tenho a coluna de total de pontuações, então aqui ainda precisa registrar os dados. Então vamos lá. Observe a tabela criada pelo grupo de amigos e responda as questões. Letra A. Preencha a coluna total de pontuações com a pontuação alcançada por cada amigo nas duas partidas. Vocês terão que analisar, então, a pontuação que cada amigo fez nas duas partidas para poder chegar ao total de pontuações, tá? Letra B. Qual amigo teve maior pontuação? Aqui vocês vão colocar o nome do amigo. Letra C. Qual dos amigos obteve menor pontuação? Então, aqui também vou registrar o nome do amigo. Letra D. Somando todas as pontuações, teremos um total de... Então, vocês vão preencher aqui. Para isso, vocês terão que somar todas as pontuações. Questão 24. De acordo com o estudo de gráfico de colunas, assinale o único gráfico denominado como gráfico de colunas. Então, vocês vão analisar aqui o gráfico 1 e o gráfico 2 e vão marcar X naquele que corresponde ao gráfico de colunas, ok? Bons estudos para vocês. Não se esqueçam de me mandar foto no privado para correção quando terminarem, ok? Até mais, turma!